Luana Barossi é professora de Teoria Literária e investigadora na Universidade Mackenzie, onde estabelece reflexões sobre alguns aspectos formais de obras produzidas no Brasil e em países africanos que têm o português como língua oficial. Luana é doutorada em Letras, Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa. A temática do doutoramento foi o estudo de ficção científica em obras de língua portuguesa. Watintaba Fazi, Watintim Bowoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up se parlent entre elles de leurs problèmes. Nothing can stop me in this mission, in this campaign Elles essaient de trouver education. des solutions. Estão a ouvir Conversas de Género. Olá, Luana, bem-vinda, como está? Olá, Susana, tudo bem? E você? Estou bem, obrigada. Quando é que as mulheres chegaram à ficção científica? Essa é uma questão bastante complicada, porque o próprio termo ficção científica é uma coisa que veio depois da existência de obras de ficção científica. Então, algumas pessoas acreditam que a primeira mulher a escrever uma obra de ficção científica tenha sido a Mary Shelley, né, com Frankenstein, mas existem algumas obras de ficção científica anteriores, embora elas ainda não tivessem essa definição, né, como ficção científica. E para a gente também pensar como que as mulheres chegaram na ficção científica, é interessante saber o que é a ficção científica, né? Uma coisa de definição. Porque comumente a ficção científica tem aquela coisa muito parecida com a definição de tempo para o Santo Agostinho, por exemplo, que ele fala o que é o tempo. Quando a gente fala o que é o tempo, a gente sabe o que é o tempo. Mas e aí? Quando a gente vai definir o tempo, a gente não tem as palavras, a gente não consegue definir, a menos que a gente pegue alguma referência para isso, né? E isso se dá com diversos termos. A ficção científica é a mesma coisa. Quando a gente pergunta para alguém o que é ficção científica, via de regra, todo mundo sabe. Mas se a gente pedir para definir o que é a ficção científica, em geral a definição vai recorrer a temáticas. Então, as pessoas vão falar, robôs, obras que tenham robôs, que tenham viagens no tempo, que tenham algum aparato tecnocientífico. E a temática não é suficiente para definir um gênero, né? Então, quando a gente vai para a teoria literária, a gente busca uma série de referências para definição. E eu gosto de pensar numa autora e teórica estadunidense, a Joanna Russ, que ela define a ficção científica a partir de uma perspectiva da recepção. O que significa isso? Ela fala que a obra de ficção científica, ela sempre vai ter personagens deslocados. E esses personagens deslocados, eles vão promover leitores deslocados. Então, a ficção científica é aquela obra que, a partir de algum deslocamento, produz um deslocamento também no leitor. Essa perspectiva, ela já é uma perspectiva feminista. Em que sentido? Porque a ficção científica foi usualmente definida e discutida num universo quase que estritamente masculino. Tanto é que o próprio termo ficção científica é comumente atribuído ao Hugo Gernsback, que dá o nome àquele grande prêmio de ficção científica, que é o Hugo Awards. E porque, quando ele criou a revista Amazing Stories, ele falou que quem fundou a ficção científica foi o Júlio Verne, o Wells, e ele cita até o Edgar Allan Poe. Só que antes mesmo do Verne, a Mary Shelley já tinha criado Frankenstein. E na mesma revista Amazing Stories, tem diversas obras que são atribuídas a homens, mas são pseudônimos femininos. Então, as mulheres estão na ficção científica desde sempre, desde as primeiras obras de ficção científica. Quem é mulher na ficção científica? A mulher autora ou a mulher personagem? Aí é uma outra questão, né? A mulher autora, a gente não tem como saber, não é um tema que talvez seja interessante da gente discutir aqui, mas se a gente pensar na personagem, aí sim, porque se a gente pensar na personagem da mulher autora, ela vai ser eminentemente diferente da personagem do homem autor, né? E isso a gente percebe numa série, até se a gente pensar num gênero de uma maneira mais geral. Tem uma obra, por exemplo, da Ursula Le Guin, que é A Mão Esquerda da Escuridão, que tem esse personagem masculino
que seria correspondente a um humano terráqueo e que vai para esse planeta, o Gen Liai, ele vai para esse planeta onde tem uma série de personagens. O principal é essa personagem chamada Estraven, que não tem gênero nem sexo. Em que sentido? Essa personagem é biologicamente indefinida e, em termos de gênero social, também indefinida. Ela muda de gênero de acordo com as circunstâncias. Então, mesmo para... Que prático. Sim, muito prático. E aí a gente vê aquele deslocamento que eu citei no começo, que a Joanna Russ propõe, né? Tem esse personagem deslocado e ele vai provocar um deslocamento no leitor também. Então, essa é uma coisa muito interessante da ficção científica, que ela conjuga elementos da ciência, da filosofia e da arte numa mesma obra. Em que sentido, né? A ciência é por esse plano de referência. Então, qual é o plano de referência, por exemplo, que a gente pode pegar para a mão esquerda da escuridão? A discussão sobre gênero. A gente pode pegar o plano que a gente poderia chamar de filosófico, seria essa relação com uma experiência de pensamento. E se os seres não tivessem gênero nem sexo definidos? Esse "e se" é a premissa básica de uma experiência de pensamento. E o plano da arte é esse plano da criação, da própria criação da autora, né? Então, as personagens da ficção científica, em especial as personagens da ficção científica produzida por mulheres, são muito complexas. Muito mais complexas do que a gente percebe em obras masculinas, que muitas vezes a personagem feminina é objetificada e às vezes tem aquelas personagens que são robôs extremamente sexualizados, né? Passando para o universo de língua portuguesa, tem uma obra que eu gosto muito, que é bastante recente, que é de uma autora brasileira, Aline Valek, que se chama As Águas Vivas Não Sabem de Si. Nessa obra tem uma coisa muito interessante, porque uma coisa que eu acho bastante problemática é que quando a gente pensa em feminismo e ficção científica, e a gente cai naquelas discussões do senso comum, em geral se pensa só em representatividade. A representatividade da mulher, a representatividade do não-binarismo de gênero, a representatividade de uma série de coisas. A representatividade, de fato, é importante, mas ela não é suficiente para a gente entrar profundamente nas obras, né? Uma coisa bastante interessante que eu percebo é que nas obras, principalmente nas obras de ficção científica produzidas por mulheres, elas têm uma complexidade formal também, não só uma complexidade em termos de construção da narrativa. E aí, voltando para o livro da Aline Valek, que é uma história de uma mulher, que é uma mergulhadora, em um espaço-tempo, provavelmente no Brasil, pelas dicas que ela dá, assim, no decorrer do livro, e ela mergulha para a pesquisa de um pesquisador norte-americano que está aqui querendo descobrir alguma coisa com relação aos sons do oceano. E só que essa personagem, a Corina, ela é uma operária, na verdade, ela não é uma cientista. Só que ela é uma personagem extremamente complexa. E essa obra faz um exercício muito rico de alteridade a partir dos elementos formais. Em que sentido, né? Ela tem uma espécie de narrador que é o que a gente chamaria de narrador onisciente multisseletivo. O que seria isso? É aquele narrador que está contando a história, mas ele assume o ponto de vista cada vez de um personagem. Ele está no olhar da Corina, mas ao mesmo tempo que ele está no olhar da Corina, às vezes como se fosse uma câmera. Ele passa o olhar para outra personagem. Só que ele não passa o olhar só para as personagens humanas. Tem uma cena magnífica do livro que a Corina mergulha e ela tá com uma câmera. E ela começa a observar um polvo, e ela percebe, né, acha os polvos muito, muito inteligentes, e aí ele vem e ele não escapa dela. Ele vem e rouba a câmera dela. E aí ele faz uma espécie de filme com a câmera, e a gente começa a enxergar o mundo pelo olhar do polvo. E esse é um exercício radical de alteridade, que as obras... lógico que qualquer obra literária pode produzir isso usando o mesmo recurso formal, mas uma obra de ficção científica consegue potencializar isso porque ela está em um universo deslocado. Então, esse deslocamento atinge o seu ápice, e ele permite que a gente pratique esses exercícios de alteridade, olhando como seria olhar pelo olhar desse outro, né? Radicalmente diferente de mim.
Quais são as principais diferenças entre o papel da mulher na ficção científica e no mundo real? Eu posso falar no meu campo específico, que é o campo da literatura, né? Na literatura é uma coisa bastante complicada, porque tem uma coisa que, na verdade, é complicada, mas ao mesmo tempo é muito interessante, que não existe um grande volume de obras que são publicadas com o título, já com o intuito de ser gênero ficção científica. E aí isso vai de encontro com a minha pesquisa de doutorado, porque eu estudei obras que não eram classificadas como ficção científica, entendendo quais elementos ciência-ficcionais estão presentes em determinadas obras, né? E isso é muito recorrente nas obras, principalmente produzidas por mulheres em língua portuguesa, né? Por exemplo, nós temos a cabo-verdiana Dina Salustio. Ela tem obras que a gente poderia colocar num universo do fantástico, do maravilhoso, mas que tem elementos que a gente pode perceber que são de ficção científica. Aqui no Brasil é a mesma coisa, tem obras escritas por mulheres que a gente poderia dizer que estão nesse universo da ficção científica, mas que não são classificadas de maneira dura como ficção científica. Isso talvez tenha relação com o fato de que esse universo da ficção científica foi quase que dominado por um universo mais masculino mesmo, né? Tanto que aqui nós temos temos muitas produções de ficção científica masculina, tem algumas teses que a gente vê só autores homens publicando, né? Mas existe um movimento para mostrar que desde sempre existiram obras femininas de ficção científica, né? Então tem uma coletânea muito interessante que, se não me engano, foi publicada em 2012, a primeira, tem já 2 volumes, que se chama Universo Desconstruído, que foi organizado pela Lady Sibila e a Aline Valek. A Aline Valek é essa mesma autora do As Águas Vivas Não Sabem de Si, que é uma coletânea de ficção científica feminista, não necessariamente publicada, produzida só por mulheres, tem autores homens também, mas é uma obra que tem como intuito trazer, tanto em termos de representatividade, quanto em termos de universo, uma riqueza maior com relação às personagens femininas, à existência da mulher nesses universos ciência-ficcionais, né? Então tem esses 2 volumes que são o Universo Desconstruído, que são muito interessantes. No segundo volume, inclusive, tem uma obra da Jarid Arraes, que é uma autora brasileira, muito interessante, porque ela escapa até da noção de que a ficção científica é eminentemente dentro do plano da ficção narrativa. Ela cria um poema ciência ficcional. É um poema narrativo, de certa forma, porque ele parece muito um cantar, um repente nordestino, mas, ao mesmo tempo, é uma obra poética de ficção científica. Então, a gente vê aí a riqueza formal da produção feminina na ficção científica, né? E com relação à ficção científica produzida por mulheres nos Estados Unidos, lá já existe uma tradição bem maior desde a segunda metade do século XX, né? Isso porque na própria revista que o Hugo Gernsback criou, que foi a Amazing Stories, já existiam muitas mulheres publicando com pseudônimos. Inclusive, tem uma história bastante interessante sobre isso, que teve uma vez que uma autora ficou com o 3º lugar num concurso realizado pelo Gernsback, em que ela publica um conto muito bom e que esse conto pega o 3º lugar. E o Gernsback fala, nossa, que é impressionante, né? O fato de uma mulher ter escrito essa narrativa é muito interessante, porque a ficção científica é eminentemente masculina. Mulheres não têm a capacidade de pensar um universo ciência ficcional. Então, ele parece que está fazendo um elogio e, na verdade, ele está ratificando aquela ideia de que a ficção científica é masculina, né? E isso a gente já percebeu que não é desde o começo. Se a gente pensar na obra-prima da Mary Shelley, por exemplo, que é uma das grandes obras de ficção científica. E essa autora era a Claire Harris, e ela foi uma das primeiras a publicar sem pseudônimo.
E por causa dessa questão de publicação com pseudônimo, tem um prêmio nos Estados Unidos que se chamava Tiptree Awards e que agora mudou o nome para Otherwise Awards. E por que chama Tiptree Awards? Porque tem essa autora muito importante, que eu acho que você deve conhecer, que é a Alice Sheldon. Ela publicava com o nome de James Tiptree Jr., que ela é um pseudônimo masculino. E, em função disso, criaram esse prêmio, Tiptree Awards, só para premiar obras de mulheres, porque os grandes prêmios de ficção científica, como o Hugo, Nebula, quase só premiavam homens na criação do Tiptree Awards. Hoje isso já muda um pouco, né? A gente já consegue ver que tem um equilíbrio maior. Mas isso mostra como já tem uma tradição feminista na ficção científica nos Estados Unidos que é muito mais forte do que nos países de língua portuguesa, né? Nos países de língua portuguesa, essa reivindicação por um lugar da mulher na ficção científica é uma coisa um pouco mais recente, embora já existissem mulheres publicando. Já escreveu ficção científica? Se eu já escrevi uma obra literária de ficção científica, eu escrevo, inclusive eu estou com um projeto de livro que ele trafega entre o fantástico e a ficção científica, mas eu não tenho nada publicado. Ainda. Eu estou agora, eu publico muitos artigos sobre a ficção científica, né, como uma teórica da literatura, só que sim, eu escrevo também, mas ainda não tenho nada publicado. Luana, obrigada. Foi um gosto. Foi um prazer. Até à próxima. Até a próxima. Obrigada, Suzana.